Olá pessoal, neste vídeo nós vamos tratar da estrutura verbal. Os verbos na nossa língua, aliás, as flexões verbais da nossa língua são formadas pela soma de morfemas, né? São partezinhas que compõem as flexões dos verbos quando nós conjugamos. Então, na estrutura, na formação das flexões verbais, nós temos 5 elementos aqui, ó. Temos o radical, a vogal temática, o tema, a desinência modo temporal e a desinência número pessoal. Em língua portuguesa, nós temos 3 modos verbais: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo é usado para expressar certeza, afirmação, realidade. Então, quando nós temos certeza daquilo que estamos falando, nós sempre usamos flexões do modo indicativo. Modo subjuntivo, usado para expressar dúvida, hipótese, possibilidade. Quando nós temos dúvida, não temos certeza daquilo que estamos falando, ou estamos falando de possibilidades ou hipóteses, nós automaticamente usamos flexões do modo subjuntivo. Modo imperativo, usado para expressar ordem, conselho e instrução. Quando nós precisamos dar uma ordem, um conselho, uma instrução, também automaticamente nós usamos o modo imperativo. Bom, vamos ver como que funcionam os tempos verbais em cada modo. Então, no modo indicativo, existem 6 tempos verbais: o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. No modo subjuntivo, existem 3 tempos verbais: o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. O modo subjuntivo divide-se em imperativo afirmativo e imperativo negativo. Então, só para ajudar vocês a memorizarem, o modo indicativo tem 6 tempos verbais. O modo subjuntivo tem a metade de 6, que é 3, certo? 6 no modo indicativo e 3 tempos verbais no modo subjuntivo. E o modo imperativo, ele se divide em afirmativo e negativo. Aqui eu demonstro um esquema estrutural, né? Esquema da estrutura verbal. Então, aqui eu escrevi todos os morfemas que compõem uma estrutura verbal completa e dei um exemplo de como nós identificamos cada partezinha que compõe uma flexão verbal. Então, os morfemas de uma estrutura verbal completa são esses aqui que eu já citei lá no primeiro slide. Ó. Primeiro morfema vai ser o radical. O radical é o primeiro morfema. O segundo vai ser a vogal temática. O terceiro morfema vai ser a desinência modo temporal. E o quarto morfema vai ser a desinência número pessoal. Eu fiz a decomposição aqui da flexão verbal cantávamos. Nós cantávamos. Representa uma flexão da primeira pessoa do plural, nós, no tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. Então, veja aqui, ó, como que se compõe essa flexão verbal cantávamos. Então, cant é o radical. É a parte que contém o significado básico do verbo. A vogal A é a vogal temática
da primeira conjugação. O morfema vá, esse pedacinho aqui, vá, representa a desinência modo temporal. Eu coloquei aqui de forma abreviada, ó, D de desinência, M de modo, T de temporal, ó, desinência modo temporal. O morfema mos representa a desinência número pessoal, D de desinência, N de número, P de pessoal. Então, o radical Kant mais a vogal temática de primeira conjugação a mais o morfema vá, que indica que se trata do modo indicativo e do pretérito imperfeito, e o morfema mos, que indica a primeira pessoa do plural nós. Então, os verbos se flexionam na nossa língua, combinando com as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e essas flexões são formadas por pedacinhos, né, que são chamados morfemas. Morfemas são as partículas, as menores partículas que contêm significado na nossa língua. Então, o radical tem o significado dele, a vogal temática também tem a sua informação, o seu significado, a desinência modo temporal também tem informações para nos dar, e a desinência número pessoal também nos informa que esta flexão cantávamos está conjugada na primeira pessoa do plural nós. Agora, nós vamos detalhar aqui o que é cada uma dessas partes que compõem a estrutura dos verbos. Então, radical. O que é radical? Radical é a parte que não se altera nos verbos regulares e que contém o significado básico do verbo. Para identificar o radical de um verbo, retira-se dele a terminação ar, er ou ir, de sua forma infinitiva. O radical do verbo cantar é cant. O radical do verbo vender é vend. O radical do verbo partir é parte. Nós temos 3 tipos de conjugação verbal na língua portuguesa. Os verbos que pertencem à primeira conjugação terminam em ar. Os que pertencem à segunda conjugação terminam em er. E os verbos que pertencem à terceira conjugação terminam em ir. Então, para nós identificarmos o radical de um verbo, nós verificamos até onde aparece a vogal que indica a conjugação, né? Então, para identificar o radical de um verbo, retira-se dele a terminação ar, er, ir, o que resta é o radical. Vogal temática. O que é a vogal temática? Vogal temática é a vogal que identifica a conjugação a que o verbo pertence. Existem 3 conjugações verbais na língua portuguesa. A primeira conjugação termina em ar, exemplos, o verbo cantar, verbo falar, verbo caminhar. A segunda conjugação termina em er, exemplos, vender, correr, comer. A terceira conjugação termina em ir, exemplos, o verbo partir, verbo sorrir, verbo ferir. O que é o tema? O tema é o conjunto formado pelo radical mais a vogal temática. O tema é o elemento ao qual se acrescentam as desinências ou terminações verbais. O tema do verbo cantar é canta. Como que nós formamos canta? Radical mais a vogal temática. Desinência modo temporal é a parte do verbo que indica o tempo e o modo no qual ele está conjugado. Exemplo, cantávamos. A partícula vá representa a desinência modo temporal que identifica o tempo pretérito imperfeito
do modo indicativo. Então, quando nós temos o morfema vá nos verbos de primeira conjugação, esse morfema, essa partezinha vá, indica que a flexão está sendo feita no pretérito imperfeito do modo indicativo. Aqui eu dei o exemplo do verbo cantar, cantávamos. Vamos trocar pelo verbo andar, andávamos, andávamos. Então, os verbos regulares da primeira conjugação, sempre que apresentarem essa partículazinha vá, estão informando para nós que eles estão flexionados no tempo pretérito imperfeito e no modo indicativo. Desinência número pessoal é a parte do verbo que indica a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso no singular e no plural. Exemplo, cantávamos. Então, essa partícula, esse morfema mos aqui, no final, indica que esta forma verbal está flexionada na primeira pessoa do plural nós. Então, lendo aqui, a desinência número pessoal mos indica que o verbo está flexionado na primeira pessoa do plural, que se refere ao pronome nós. Exemplo, nós cantávamos. Então, eu acredito que vocês já perceberam que as formas verbais são constituídas por soma de morfemas. Então, aqui nesta forma, cantávamos, nós temos cant, que é o radical, o a, que é a vogal temática de primeira conjugação, o vá, que informa para nós que esta flexão verbal está no pretérito imperfeito do modo indicativo, e a partícula mos informa a nós que esta flexão verbal está conjugada na primeira pessoa do plural nós. Os verbos regulares não sofrem alterações em seus radicais, ou seja, o radical permanece igual em todos os tempos e modos. Exemplos de verbos regulares: cantar, amar, vender, comer, partir. Os verbos irregulares são aqueles que sofrem alteração em seus radicais. Exemplos: vir, por, haver, ter, ser, dizer, ir. Observação: em gramática, a palavra número indica singular ou plural. Exemplos: eu canto. Flexão de número no plural, nós cantamos. Ele canta no singular, eles cantam no plural. Então, sempre que vocês lerem livros, apostilas ou ouvirem em vídeos falando flexão de número sempre indica singular e plural. Número, então, refere-se a singular e plural. Testando a aprendizagem. Identificando os morfemas que formam a flexão verbal cantaríamos. Cantaríamos. Cant é o radical. A, vogal temática da primeira conjugação. Ria, desinência modo temporal, que informa que esta flexão aqui pertence ao tempo futuro do pretérito do modo indicativo. Mos, desinência número pessoal, que nos informa que esta flexão verbal refere-se à primeira pessoa do plural. Certo? Então, aqui, cantaríamos. Aqui eu escrevi, para vocês entenderem melhor. Cant é a parte que representa o radical, é o significado básico do verbo. A, vogal temática da primeira conjugação. Ria, desinência modo temporal, que indica o modo indicativo e o tempo futuro do pretérito.
Desinência número pessoal, mos, que indica a primeira pessoa do plural, nós. Consolidando a aprendizagem. Exercício. Responda no seu caderno. Número 1. Quais são os modos verbais da língua portuguesa? Número 2. Qual é o modo verbal usado para expressar afirmação, certeza, realidade? 3. Qual é o modo verbal usado para expressar dúvida, hipótese, possibilidade? 4. Qual é o modo verbal usado para expressar ordem, conselho, instrução? 5. Quais são os tempos verbais do modo indicativo? 6. Quais são os tempos verbais do modo subjuntivo? 7. Explique o que é radical. 8. Explique o que é vogal temática. 9. Explique o que é desinência modo temporal. 10. Explique o que é desinência número pessoal. 11. Identifique os morfemas ou as partes que compõem a flexão verbal venderemos. Bom estudo então para vocês, pessoal. Revejam o vídeo, pausem para rever o que for necessário ou para ouvir de novo a explicação e bom estudo.